Olá, meus amigos, meus alunos. Hoje nós vamos para mais uma aula aqui do Biologia para Cristãos. E a aula de hoje é sobre citologia. Você que tem dúvidas aí sobre as células, o estudo das células, cito de células e logio de estudo. Nós vamos falar um pouquinho de cada célula, vamos falar sobre células procarióticas ou procariontes, células eucarióticas ou eucariontes. Vamos falar sobre as células eucarióticas animais e vegetais. Então estaremos trazendo um pouquinho de cada. Você que não assistiu a nossa última aula, a aula de introdução à biologia, a gente falou bem superficial sobre o estudo da biologia e hoje nós vamos detalhar mais justamente dentro desta disciplina, dentro desta parte da biologia que é a citologia. Então nós vamos partir para o nosso slide. Então vocês estão vendo aí o nosso slide na tela, que é sobre citologia. Então o que nós vamos estudar dentro de citologia? Primeiro eu vou passar um vídeo para vocês, antes de começar os slides, sobre uma viagem dentro da célula. Nós vamos falar sobre a célula unidade da diversidade, vamos falar sobre unidades de medida, sobre os microscópios atuais, até porque se a gente está falando de células, partículas tão minúsculas, invisíveis aos nossos olhos, nós precisamos de falar como que nós detectamos essas células através dos nossos microscópios. Os primeiros microscópios, aqueles mais rudimentares. Nós vamos falar sobre os tipos básicos de célula, no caso as células que são procarióticas, eucarióticas, animal e vegetal. Então primeiro nós vamos para o nosso vídeo. No reino animal, todos os seres vivos são formados por células. No corpo humano, elas se encontram distribuídas por todo o organismo. Assim, somos formados por trilhões de minúsculas células com um tamanho médio de 10 micrômetros, ou seja, 10 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Todas as funções vitais do corpo ocorrem dentro das células, que contêm as informações genéticas necessárias para o controle dessas funções e para transmitir as informações para outras gerações de células. Aproximando-se da célula, encontramos uma estrutura que a envolve por completo, a membrana plasmática. Em uma aproximação maior, conseguimos observar que sua estrutura cria uma característica peculiar da membrana, a permeabilidade seletiva, que possibilita a captura de substâncias necessárias para o seu metabolismo e a liberação de substâncias produzidas pela célula, que devem ser enviadas para o seu exterior, controlando assim o que entra e sai da célula. A membrana plasmática possui uma espessura de 7 a 10 nanômetros, ou seja, 10.000 vezes menor que um fio de cabelo. Agora, entrando por um dos canais seletivos da membrana, podemos observar, por transparência, uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas que possui a função de reconhecimento químico e de proteção da célula. À medida que entramos, a parte inicial do canal se fecha, enquanto a outra, oposta, se abre para o interior da célula. Ao atravessarmos a membrana, entramos em um meio semifluido com consistência de um líquido gelatinoso, o citoplasma. Imersas em seu interior, encontram-se numerosas estruturas conhecidas como organelas celulares. Então, pessoal, falando sobre a célula, essa unidade na diversidade, nós temos organismos e organismos unicelulares e temos organismos, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Então eu tenho aqui organismos unicelulares e também temos organismos pluricelulares. O que são
organismos unicelulares, que contêm apenas uma célula. Já podemos dar um exemplo aqui, por exemplo, as bactérias. E nós temos o exemplo das pluricelulares do nosso organismo, né? Contém trilhões de células. Na verdade, são aproximadamente 75 trilhões de células. Então, as células, os organismos pluricelulares, são organismos que têm o quê? Mais complexidade, né? Nitidez no padrão de organização das células. A célula, né, ela pode ser diversificada, né, pela sua forma, no caso a sua morfologia. Então a morfologia é o estudo, né, da forma, né, de como a estrutura, se eu tenho uma estrutura, se ela é redonda, ela é retangular, ela é triangular. Então isso é uma morfologia, o estudo da forma. E também temos das funções, que já é o estudo da fisiologia. Então nós temos a morfologia e temos a fisiologia. Então a gente pode, né, estar estudando tanto como que é, né, a forma da célula ou qual a função da célula. No caso, a gente estaria estudando aqui na fisiologia. Agora, as primeiras observações dessas células, como foram feitas? Então, as primeiras observações biológicas ao microscópio óptico foram feitas no fim do século XVII, né? Aqui fala do holandês Anton van Leeuwenhoek, que é de 1632 a 1723. Ele com seu microscópio aí rudimentar, que era mais ou menos, né, formado conforme está aqui apresentando no slide, né, algo bem rudimentar, já começou a enxergar ali, né, as primeiras células, né, as primeiras microestruturas. E só para uma curiosidade, né, de tamanho, então a gente percebe aqui que a gente tem um átomo aqui no tamanho, né, de um nanômetro, né, 0,1 nanômetro, o átomo. Mais aqui embaixo, deixa eu pegar o meu mouse aqui para mostrar para vocês. Cadê meu mouse? Então tá aqui, o átomo tem 0,1 nanômetros. Depois a gente tem as moléculas aqui com 1 nanômetro. E aí você pergunta, mas quanto que é um nanômetro, professor? Olha, gente, 1 milímetro, né? Vamos pôr 1 metro. 1 metro, aqui 1 metro. 1 metro ele tem, que é o tamanho aqui, né, o comprimento de algumas células musculares nervosas. 1 metro ele tem 1000 milímetros. 1 milímetro ele tem 1000 micrômetros, que já está. E o nanômetro no caso, né, a cada 1 micrômetro você tem 1000 nanômetros. Então você vê o tamanho, né, o micro tamanho aqui, né? Então você tem os vírus aqui na casa de 100 nanômetros, as proteínas na casa de 10 nanômetros. E aí, né, as demais medidas. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, né, os micrômetros, né, a casa do núcleo, né, na casa de 10 micrômetros, e por aí vai. Aqui também, né, 1 micrômetro, que é a casa aqui também, né, de células, no caso aqui células procarióticas, células eucarióticas na casa de 100 micrômetros, né, e por aí vai, pessoal. E aqui a gente tem também, né, por exemplo, um ovo de sapo, 1 centímetro. Então a gente percebe que são dados, são medidas, né, extremamente miúdas, que o olho nu, olha, o olho nu a gente consegue observar só isso aqui, pessoal, só isso que está aqui, ó. Daqui para baixo eu já preciso, ó, de microscópio óptico, e aqui já é um microscópio eletrônico, porque é algo ainda bem miúdo, igual, por exemplo, o vírus, né, o ribossomo, os lipídios,
são organismos muito minúsculos que a gente precisa, né, de ter um recurso, né, muito melhor para poder estar observando. Então aqui a gente tem um microscópio óptico, que a gente está vendo aqui, né? Então como que o microscópio óptico, né, o que ele tem? Então ele tem lá, né, sua lente ocular, ele tem o lugar aqui onde coloca, né, o material biológico, ele tem uma lente condensadora que fica embaixo aqui do material a ser observado, e você percebe que ele também tem uma luz embaixo dele, né, que ajuda, né, na visualização dessas células ou dessas partículas que estão sendo observadas. E também temos microscópios atuais, mais modernos, que são os microscópios eletrônicos, né? A gente tem aí o MEV também, que são microscópios que podem enxergar na resolução aqui de 0,1 nanômetros, é algo assim bem miúdo mesmo. Se a gente tem um vírus aí na casa de 1 a 10 nanômetros, eu consigo enxergar partículas deste vírus. Então, quais os tipos básicos de células que nós temos? Nós temos a célula bacteriana, que a princípio é a célula procariótica. Nós temos a célula animal, que é a célula eucariótica, juntamente, né, com a célula vegetal. Então, essas duas células aqui são células eucarióticas e a célula bacteriana é a célula procariótica. Então vamos falar um pouco sobre a célula procariótica. O que tem dentro de uma célula procariótica? Então aqui a célula procariótica é uma célula que a princípio o nome pró vem de algo que não evoluiu, eu não gosto muito de falar essa palavra, e no final da nossa aula, no nosso momento pensando fora da caixa, nós vamos comentar sobre isso. Então aqui fala que a célula procariótica, né, é uma célula que não tem um núcleo definido. Então você vê que a célula tem uma cápsula, né, e aqui dentro ela tem o seu DNA que está misturado, não está envolvido, né, separado, ele está misturado no meio, né, no meio interno dessa célula. Nós temos aqui o flagelo, a membrana plasmática, que faz, né, a proteção das organelas que estão dentro dessa célula. Temos a parede celular, tá? Fique ligado nisso aqui, gente, parede celular, porque apenas a célula procariótica tem a parede celular, né? No caso, em comparação à célula eucariótica, né, animal. Temos aqui o citoplasma, que é um líquido, né, que fica dentro dessa célula, e esse líquido, né, que ajuda aqui, né, não na organização, mas ajuda até na locomoção desses organismos aqui dentro, e na proteção também. O citoplasma é como se fosse um gel, um líquido, né, que fica aqui dentro dessa célula. Temos os ribossomos, temos o plasmídio, mas no final da aula nós vamos falar sobre cada uma dessas funções, mas temos os ribossomos aqui, que a princípio é uma organela responsável pela produção de proteínas. E agora nós vamos falar sobre a célula eucariótica animal. No caso aqui nós estamos vendo, né, uma micrografia, né, de um tecido hepático. Então, como que é a célula eucariótica? A princípio é uma célula mais complexa, então ela tem uma membrana, lembre que ela não tem parede celular, como eu comentei no último slide. Então ela tem direto já a membrana plasmática, que faz o que? A proteção, né, dessa célula, mas não é um organismo que não deixa nada entrar e nada sair. Ele simplesmente é uma membrana que ela consegue filtrar, né, aquilo que pode entrar e aquilo que pode sair. Temos também o citoplasma,
Mesma forma que nós temos na célula procariótica, a gente também tem na eucariótica, tá? Esse líquido que fica dentro da célula. Né? Temos aqui a cromatina dentro do núcleo, né? O núcleo, o envoltório nuclear ou a membrana nuclear, ou quem sabe, né, que antes falava carioteca, por isso que fala eucariótica, né, que tem eu, que é verdadeiro, eu vem de verdadeiro, e carioteca, né, que é o que tem carioteca, que tem o que? Um envoltório nuclear. E na procariótica, no caso, é que é algo, vamos dizer assim, um núcleo que não tem esse envoltório nuclear né, que é algo primitivo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então aqui está a parte do núcleo, temos aqui o centríolo, temos os microfilamentos, né, do citoesqueleto, que é responsável, né, por organizar e manter a forma da célula. Tem aqui os microtúbulos, o citoesqueleto, né, o retículo endoplasmático, né, tanto liso como rugoso, ou granuloso ou não granuloso. Temos os ribossomos também, responsável pela produção de proteínas. Temos o peroxissomos, complexo de Golgi ou complexo, né, golgiense. Temos os lisossomos, a mitocôndria, né? Então temos todos essas organelas, né, que são chamadas organelas dentro, né, da célula eucariótica. Agora nós vamos para a célula eucariótica vegetal, como vocês também estão vendo aí a estrutura geral da célula eucariótica vegetal. Então nós temos aqui, né, uma membrana plasmática, né, por dentro, também temos parede celular na célula eucariótica vegetal. Então temos aí as mesmas organelas que vimos na célula eucariótica animal, tá? Temos as mesmas. E aí temos algumas coisas que diferem, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que difere. Temos a mitocôndria, ó, temos vacúolo central, não tem na célula animal, apenas na vegetal, tá? Temos o cloroplasto, também não temos, ó, não temos esse, não temos esse, e não temos este, né, parede celular, o cloroplasto, né, que é responsável aqui pela fotossíntese, né, a clorofila, e o vacúolo central. Então esses três aqui são três organelas que não existem na célula eucariótica animal. Ok? Então vamos lá, né, para recapitular aqui um pouco do que a gente falou sobre células. Então, eu tenho aqui, né, várias organelas, várias estruturas, né, de uma célula. Nós temos aqui as funções e se tem presente em bactérias, animais. As bactérias aqui nós podemos falar que é as procarióticas, tá? Dentro das animais nós temos aí fungos, né? Temos várias estruturas, e aqui também, né, as vegetais. Então dentro da parede celular, aqui na estrutura parede celular, ela é responsável que é a manutenção da forma e a proteção da célula. Ela está presente na célula procariótica, né? Está ausente, né, a parede celular na célula dos animais, e está presente nas vegetais, como nós falamos. Da mesma forma, nós temos aqui na membrana plasmática, ela está presente em todas as células. O envoltório nuclear, ou a parede, a membrana nuclear, quando nós temos núcleo, então que é o controle do fluxo de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então ele está ausente, porque nós não temos na célula
procariótica, o envoltório nuclear, porque nós não temos um núcleo definido, e está presente, né, nas células animais e células vegetais. O cromossomo, né, ele é o controle da estrutura e do funcionamento celular. Então, nas bactérias ele é único e ele é circular, esse cromossomo. Nos animais eles são múltiplos e são lineares, da mesma forma nos vegetais. O nucleolo é a formação, responsável pela formação dos ribossomos, né? Então ele está ausente na procariótica e está presente na eucariótica, tanto animal como vegetal. O centríolo, né? A formação de cílios e flagelos, participação na divisão celular. Então ele está aí ausente na procariótica e presente na eucariótica animal, e está ausente na maioria, né, das vegetais, porque em algumas ela vai estar presente. O ribossomos, ele tem responsabilidade de produção de proteínas, como nós dizemos, e tem nos três tipos de células. O retículo endoplasmático, os dois retículos endoplasmáticos, ele está ausente na célula procariótica, né, está ausente, e está presente nas duas células, né, eucarióticas, que é animal e vegetal. O complexo de Golgi, que é responsável pela secreção celular, né, está ausente na procariótica e está presente tanto na célula animal como na célula vegetal. O lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular e ele está ausente na procariótica e presente na animal e na vegetal. Raramente, né, quando eu digo aqui que ele está raramente, é porque na maioria, né, ele está ausente. Então, raramente ele está presente em algumas células, tanto o lisossomo como o peroxissomo. O vacúolo central, né, ausente, vacúolo central, mitocôndria e cloroplasto, ausente, né, mais o citoesqueleto também, ausente aqui na célula procariótica, que é a célula bacteriana. E na célula vegetal ele está presente em todas. Então, todos esses aqui, vacúolo, mitocôndria, cloroplasto e citoesqueleto, está presente na vegetal. Na animal, né, somente mitocôndria e o citoesqueleto, ausente de cloroplasto e vacúolo central, como nós já falamos em outras aulas, né? Então, pessoal, finalizando, nós vamos agora para o nosso bloco mais esperado aí dos futuros biólogos, ou quem sabe médicos, cristãos. Então nós vamos para a parte agora que nós vamos falar do pensando fora da caixa. E aí eu quero comentar principalmente sobre a questão da célula procariótica e da célula eucariótica. Por que nós temos esses dois tipos de célula e por que eles têm esse nome de procariótica e eucariótica na visão, vamos dizer assim, numa visão cristã? Eu vou estar passando essa informação para vocês. Porque eles falam que é uma célula primitiva. Porque quando a gente estuda a evolução, eles afirmam que a célula eucariótica, ela evoluiu de uma célula procariótica, que nós somos a evolução de uma bactéria. Então, quando nós vamos estudar lá o famoso LUCA, né, que é o primeiro organismo vivo, então, para tudo chegar, né, nessa complexidade que temos hoje, eles falam que houveram, né, evoluções. Então, quando se fala em pró, é porque é uma célula que não evoluiu. E
que é uma célula que evoluiu ao ponto de criar, né, a carioteca, igual nós falamos, que é o que envolve o núcleo, e lá dentro do núcleo onde está o DNA. Então, a célula eucariótica, onde nós temos, né, o DNA ali protegido dentro do núcleo, na célula procariótica, nós não temos esse envoltório, né, não temos esta parede nuclear, e o DNA ele fica disperso, né, dentro do citoplasma da célula procariótica. Então, a evolução ela trata que a célula procariótica, né, é uma célula, as primeiras células, né, os primeiros seres viventes, e a célula eucariótica é a evolução dessa célula. Mas nós que somos cristãos e sabemos que essa complexidade é impossível ser reduzida, né, conforme Michael Behe diz, né, no seu livro A Involução de Darwin, ou até mesmo na Caixa Preta de Darwin, que é impossível ter uma complexidade irredutível de um organismo como o nosso. E nós que estudamos na visão do design inteligente, na visão do criacionismo, nós estudamos, né, a evolução sim, até porque os nossos livros contemplam, né, estudamos a biogênese, estudamos biogênese, mas porque nós queremos passar nas provas, nós precisamos entender que a teoria, né, da evolução, ela está implantada, né, em todo o sistema educacional da humanidade. Então, a nossa aula sobre citologia hoje foi essa. Espero ter chegado, né, até onde você queria. Você pode, né, também buscar outros vídeos, buscar outros estudos que vão aprofundar mais dentro de cada organela, para a gente não ter uma aula muito, muito longa, uma aula muito maçante. A gente foi bem superficial, mas espero que tenha atingido aí os seus objetivos. Que Deus abençoe a sua vida, não deixe aí de largar aí o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos do Biologia para Cristãos. Abraço!